aí, povo de Deus, vamos lá enviar? Assuntinho de domingo. Domingo, quero te encontrar. Olha, tem um chocolatinho. Um chocolatinho quente, se a gente quiser tomar um chocolatinho quente. Aqui, na França. Um chocolate show. E aí, povo de Deus, vamos lá enviar? Mandar assuntinho pra gente. O que aconteceu no planeta de ontem pra hoje que eu perdi? Porque eu estou de viagem e aí eu não acompanho nada de internet. Por quê? Porque não dá tempo, né? Tem que dirigir, tem que fazer muita coisa. Contar uma pra vocês. Sábado, dia 28, vai ser o encontro do pessoal do direito. Então, se você é do direito, pula pro dia 28, já tá nos grupos, tá? Vamos ser eu, a doutora Camila Anastácia e o doutor Elkio, que é do Ministério Público, que é promotor de justiça. Vamos falar sobre mediação, ok? Métodos adequados de conflito, sistema multiporta. Cara, vai ser o dia inteiro, fica gravado o ano inteiro, tá? Fica gravado um ano pra você assistir. Muito bacana o conteúdo que eles estão aprontando pra gente. Por quê? Porque a gente gosta de uma confusão. A gente gosta de treta. A gente gosta muito mais de confusão, de problema e de punição do que de solução. Eu tenho muito mais tesão em ver o outro ser massacrado pelo que ele fez do que ver o outro ser restaurado, do que resolver a questão. Eu quero muito mais vingança. Vou contar um babado. A gente gosta muito mais da vingança do que da solução. E aí a gente precisa assuntar pra entender essas questões, tá certo? Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Ai, que tanta luz na minha cara, que agonia. Gosto não. Nada que o ultrafome não resolva, meu amor. Chovem de novo, chovem de novo. Ontem, contar um babado pra vocês. Ontem a sogra da minha amiga me viu e fez: minha filha, você, 10 anos que eu não vi, você tá muito bonita. O que é? Eu digo: dinheiro. Dinheiro, meu amor. Dinheiro, trabalho pra isso. Enquanto eu tiver dinheiro, a gente ajeita, né? Contem um assuntinho pra gente. Eu gosto quando vocês mandam um assuntinho. Cadê a nossa amiga Virgínia? Qual foi a treta da semana? Ela fez o que de errado esses dias? Ela fez alguma coisa, querida amiga Rebeca? Ou ainda tá solta? O que aconteceu? Né? Minha querida amiga Virgínia ainda tá solta. Quais foram os babados dos famosos esses dias? Né? O que eles, onde vivem, o que comem? Ai, o que aconteceu no mundo de sexta-feira pra cá? Guerra. A guerra, ela é um interesse coletivo, né? Essa guerra, ela não é religiosa, tá? Essa guerra é por petróleo, essa guerra é por território. Todas as guerras do mundo são por combustível, tá? Se preocupe não. Que nós brasileiros temos que vigiar muito bem, porque nós somos o único país do mundo com autonomia alimentar, ok? O único país do mundo com autonomia alimentar é o Brasil. O resto, se a gente se fechar a fronteira, passa fome. Então, cuidado, vamos ligar as antenas, tá certo? Que a guerra hoje tá ali, mas amanhã ela pode pular pra cá, ok? Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Eu gosto quando vocês mandam um assuntinho. Não tem uma piranha de cabelo aqui, não. Gosto de assuntinho. Gosto quando vocês mandam um babado. Já mandaram aqui um babado pra mim. O teu marido te deixa vir. Mulher, olha, não tenho paciência. Vamos contar um segredo? Sim, tá certo? Vamos contar uma coisa. Quantas pessoas aqui conhecem casais em que o marido viaja a trabalho e a mulher fica com os filhos? Me explica. Quantos casais você conhece que o marido viaja a trabalho e a mulher fica com os filhos? Algum momento da vida, esse homem foi perguntado se ele podia viajar sozinho? Com quem ele ia deixar os filhos? Então, nós temos o vício do patriarcado. Por mais que a gente pregue liberdade e igualdade, nós temos o vício do patriarcado. O vício da dominação. O vício de olhar a mulher como doméstica e o homem como livre, tá? Ninguém vai perguntar para um homem numa viagem de trabalho se a mulher dele deixou ele viajar. Ninguém. Ninguém vai perguntar com quem ele deixou os filhos. Ele vai simplesmente viajar e curtir. A mulher não. Ela vai ser perguntada se o marido deixou, né? Se ele deixou ela viajar, como se ele fosse assim o dono, o proprietário dela. Então, a gente tem o vício dessa linguagem, a gente tem o vício desses hábitos, tá? A gente tem muito vício desses hábitos de praticar desigualdade. A gente deseja igualdade, mas pratica desigualdade na nossa fala todos os dias, tá? Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. A gente tava falando um assuntinho hoje, qual era? Um babado que a gente viu na internet, eu esqueci. Eu tô dirigindo, não tem estrutura não. Hoje eu dirigi algumas horas, cansada.
Ah, Leiliane, tu tá fazendo o quê? Estou fazendo o que toda mulher devia fazer. Uma viagem entre amigas. Tá? A Rebeca sempre me visitou em vários lugares do mundo, a minha amiga. Quantos anos tem Letícia? Não tenho nem idade pra isso, não. Não vamos fazer essa conta. Não, pra quê? Mais de 20 já passaram. Tem uns dias. Tem uns dias. 25. E aí, eu vou contar uma coisa pra vocês sobre mulheres positivas. Tem uma autora espanhola, eu vou esquecer o nome dela agora, que ela fala que nós, mulheres, precisamos nos cercar das mulheres positivas do nosso ambiente. Quem são essas mulheres positivas? São as mulheres que vão te encorajar. Não são necessariamente as mulheres que vão te socorrer. Porque às vezes a pessoa vai te socorrer, mas num olhar de pena, de coitada, né? Ou somente quando você estiver muito na merda, essa pessoa vai te socorrer. Isso não são mulheres positivas. Mulheres positivas são as mulheres que querem ver você bem, que querem que você cresça, que se alegram na sua prosperidade, que se alegram na sua beleza, que se alegram quando você muda de trabalho, que se alegram quando você tem conquistas, tá certo? Então, e ela fala, né, que as mulheres, elas precisam se fortalecer de mulheres positivas ao redor delas, porque a gente tem uma carga pesada de vida, de preconceito, de medo de andar na rua. Então, o nível de estresse da mulher, só por ela existir, já é muito maior. Só pelo fato dela ser mulher, né? A sobrecarga de trabalho, etc. E se ela não tem outras mulheres positivas para que ela se mantenha positiva, ela vai se afundando. E aí ela vai se tornando aquela pessoa que só existe porque serve, porque trabalha para alguém, né? Porque ela é útil em algum lugar, entende? O campo dos afetos fica muito pobre. E aí fica naquela história de que a meta de vida de qualquer mulher é ter um amor romântico, né? Ter um homem que vai tampar todos esses buracos. Não vai, gente, não vai, tá? Né? E ela fala muito desse conceito da aproximação dessas outras mulheres positivas. Então, o que eu estou fazendo aqui? Alimentando a minha mulher positiva, né? Mas vou alimentar a minha mulher positiva aonde? Em Paris, porque eu sou essa pessoa. Fazer o quê, né? Então, estamos aqui em Estrasburgo, na França. Viemos fazer uma pequena Eurotour para ter esse fortalecimento, tá certo? E é muito importante vocês entenderem uma coisa. Nós vamos ter vínculos de convivência. O que é que são vínculos de convivência? Vínculo de trabalho, vínculo de escola. São vínculos que acontecem porque você convive com as pessoas, certo? Então, todo dia você vai trabalhar no mesmo lugar, você vai estudar no mesmo lugar. Beleza. Então, esses vínculos vão nascer pelo hábito de uma convivência. Qual é o vínculo real de afeto? É aquele que ultrapassa a necessidade da convivência. Ou seja, eu mudei de trabalho, mas uma pessoa se dá o trabalho de vir me visitar na minha casa. Eu mudei de cidade, mas eu tenho um amigo que me liga que vem me visitar. Então, os vínculos reais de afeto, eles acontecem quando eles não dependem da convivência para acontecer. Quem é hoje da tua convivência que vai cruzar a ponte quando tu estiver do outro lado, quando tu não estiver mais do mesmo lado que ela, quando ela precisar passar uma ponte para poder encontrar contigo? É muito importante você começar a fazer essa pergunta. Muito importante. Quem é das pessoas hoje que eu convivo, que eu acho legal, que eu acho bacana, que a gente se dá bem, que se amanhã eu mudar de lado no rio, se eu for pro outro lado, ela vai atravessar a ponte por mim, pela minha existência. Não porque é conveniente, ou porque a gente trabalha junto, porque a gente se dá bem, porque a gente gosta das mesmas coisas, tá? Isso não são vínculos reais, ok? Vínculos reais são aqueles porque você existe. Só isso. A sua existência basta. Não dependem de uma conveniência. Pelo contrário, pode ter todas as inconveniências possíveis. Eu quero estar com você. É importante para mim olhar nos seus olhos. É importante para mim ouvir a sua voz. É importante para mim saber que você está bem. Isso é um vínculo real. É um vínculo real de amizade, de afeto, de relacionamento de casal e etc. A Renata perguntou que quando você vem me visitar no Ceará? Eu tô querendo bastante, eu tô precisando. Eu tô quase 5 anos sem ir no Ceará, é muito tempo, né? Porque eu sou da República Federativa do Estado do Ceará, que é o melhor lugar do mundo, né? Onde o mundo nasce, depois ele expande, né? Não existe nenhum lugar melhor do que a nossa terra. Listen. Fale com ele. Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Eu gosto de perguntinha. Eu gosto quando vocês mandam assuntinho. Meu marido eu tô fazendo live, meu marido tá ligando. Por quê? Porque ele é marido. Atenda a mulher pro seu negócio, ele resolve.
Mande um assuntinho pra gente. Ó, vou dizer de novo. Sábado tem o workshop pro pessoal do direito. Vocês encheram o meu saco com esse negócio de mediação, conciliação e métodos, não sei o que, de conflitos. E eu juntei a nata, ok? Juntei a doutora Camila, juntei o Elkio, tudo no mesmo dia, ok? No mesmo dia, vai ficar gravado, vocês assistem, depois fica disponibilizado, ok? Então, cuida. Cuida de aproveitar, porque depois faz, eu acho que uns 3 anos que o Elkio não aceita convite para fazer nada. E ele aceitou esse, ok? Ele tem uma experiência fantástica do Ministério Público com a questão dos métodos alternativos de solução adequados de solução de conflito. Tá? Porque, como eu disse antes, a gente gosta muito mais da vingança do que da solução. Eu gosto muito mais de me vingar de você do que de resolver a questão. Minha querida, se ele mandar pra Grécia, não chega lá, não? Não é pra Grécia que tu vai? Então, cadê o endereço? Mãe pro hotel? Oh, senhora. Pessoa, não, tu acha não, dá certo. Tem um negócio chamado Delivery. União Europeia. E pra Grécia? A outra. Ah, é porque a encomenda não vai chegar a tempo em Paris. Pois muito pro próximo destino. Esse tipo de relação é muito difícil. Nem sempre a relação é de mão dupla. Nós somos acostumados a ser servos. A ter uma relação servil. A implorar por afeto. A pagar por afeto. Pagamos por afeto quando estamos comprando presentes. Pagamos por afeto quando estamos toda hora nos dedicando a alguém o tempo todo para que essa pessoa me ame, tá certo? Se uma relação não é de mão dupla, não é um relacionamento, é uma expectativa. Eu tenho uma expectativa de que se eu me entregar, se eu me dedicar, um dia o outro vai adivinhar o que eu quero e vai me retribuir. Isso não é um relacionamento, isso é uma fantasia. Eu tenho uma fantasia e eu alimento essa fantasia, mais ainda com a expectativa, que nunca será cumprida, será sempre frustrada, tá certo? E aí eu vou indo e nisso a minha vida vai passando. Vão passando 10, 20, 30 anos. Tá? Às vezes a gente passa a vida nisso. Você conhece pessoas que passaram a vida inteira esperando o marido melhorar, se converter, parar de beber, e etc. Então essas pessoas nunca tiveram um relacionamento. Eu tenho uma fantasia. E eu alimenta a minha própria fantasia. O Buber diz isso, né? Você nunca ama alguém senão apenas uma ideia. Quando você ama alguém, você ama a ideia que você tem sobre essa pessoa. E você vai descobrir o afeto e o amor e a parceria e o relacionamento quando você começa a descobrir que essa sua ideia era só sua. E se você ainda quiser ficar quando a sua ideia não for cumprida. Poucas pessoas vão chegar nesse lugar. A maioria, ou a ideia se cumpre, ou eu abandono, né? Ou eu fico esperando. Mas o afeto real é pelo que você é, não pelo que eu fantasiei de você, né? Não pelo que eu idealizei que você fosse, tá? E aí, daí pra frente, é só pra trás, né? Existe relacionamento perfeito? Nunca. Porque nós não somos perfeitas. Então, não tem como ter um relacionamento perfeito se nós não somos perfeitos. Todos vamos ter problemas. Todos vamos ter dificuldades. Todos vamos ter chatices, né? Por exemplo, eu tava dirigindo hoje com a Rebeca 4 ou 5 horas de carro. Aí ela fica, tu não gosta de música. Tu não gosta disso. Eu sou uma pessoa silenciosa, ela é barulhenta. Acabou. Eu vou suportar o barulho dela, ela vai suportar o meu silêncio. E assim a gente vai conviver. Eu não vou convencer ela a ser uma pessoa silenciosa. Ela não vai me convencer a ser uma pessoa barulhenta. Porque eu vou gostar e amar e cuidar daquilo que ela é, não daquilo que eu quero que ela seja. Essa é a grande confusão. Lembra que eu sempre falo que quando a dominação entrou nos relacionamentos, nós passamos a nos relacionar não com o outro, mas com o quanto eu consigo dominá-lo. Quanto eu consigo dominar os desejos e vontades dele. Certo? E aí a coisa está muito misturada. Está muito misturada. E aí, voltando para o assunto da mediação e da conciliação e dos métodos adequados de conflito, eu quero dominar o que o outro vai fazer por mim para que eu me sinta bem. Eu não quero solução. Eu quero dominar o desejo dele, a reação dele. E isso a gente trabalha na escuta do foco em solução, que é uma escuta que eu estudei na Alemanha, né, pertinho daqui. É um método de escuta com foco, que se chama Solution Focus, né? Que a gente vai aprender a escutar o outro e entender em que nível da solução ele está.
Ele tá perto da solução, ele tá perto da vingança, ele tá bem longe da solução, ele tá numa expectativa de fantasia, ele não está preparado para nenhum... Por quê? Porque senão eu vou ficar fazendo uma mediação de 4, 5 horas para nada. Para nada, para não chegar em acordo nenhum. E ele já deu sinais que não teria acordo na primeira meia hora. A Cláudia, ela é mediadora há 25, acho que há 25 anos em São Paulo, me salvo engano. A Cláudia fazia 4 mediações por dia. Quando ela aprendeu o Solution Focus, escuta do Solution Focus. Tem um depoimento dela na página, eu acho. Mas eu acho que a página não tá mais... Era uma página anterior, tinha um depoimento dela. Ela passou a fazer 12 mediações por dia. Porque ela parou de perder tempo. Parou de gastar tempo em lugares que não ia chegar ao acordo. Porque ela percebia, né, qual era o nível de acordo para aquele dia, qual era o nível de conversa para aquele dia, e já mediava ali, ok, é isso aqui, é isso aqui. Para hoje é o que a gente tem. Para hoje é o que eu consigo, para hoje é o que dá. Porque todos nós temos um limite do dia. A gente tem um limite de day use. O nosso combustível ele tem um limite para todas as situações. Então, o meu combustível de mãe tem hora que ele acaba. O meu combustível de esposa tem hora que ele acaba. O meu combustível de estudante tem hora que ele acaba. O meu combustível de palestra tem hora que ele acaba. O meu combustível de ensinar tem hora que ele acaba. Então, a gente precisa parar para abastecer de vez em quando. Entende? E às vezes a gente acaba não se dando esse direito de eu preciso parar para abastecer. Se esse carro não roda mais. Não roda mais. Tá? Eu vou embora. Tomar um banho. Ai, aqui são 10 da noite. O cansaço bateu. Vou ler um livrinho. E Malmire. Aí vocês mandam aí. Aí depois eu vou postar o babado de vocês. Hoje eu fui num lugar tão lindo. Tão lindo. Tão lindo. A minha criança hoje tá feliz. Feliz e apaixonada. Beijo.